Muito bem, minha gente. Estamos de volta num cenário não muito comum. Eu estou aqui na minha casa, onde eu tenho um pouco da minha bagunça organizada, um pouquinho da minha bagunça literária, onde eu venho beber na fonte sobre tantos livros, poesias, crônicas, enfim, é um pouco de tudo que eu tenho aqui. Hoje eu faço este vídeo porque nós vamos fazer uma abertura diferente. Eu estou anunciando que o programa de hoje é uma retrospectiva. Por quê? Nós vamos fazer um programa especial relembrando o primeiro Prosa e Verso, que foi ao ar no dia 6 de janeiro, com a professora doutora Cristina Maria de Oliveira, falando sobre o Terno de Reis, porque agora é tempo de Terno de Reis. Agora a gente começa a cantar o anúncio do anjo Gabriel, a peregrinação de Maria e José e o nascimento de Jesus, com as cantorias de Terno de Reis. Através deste livro aqui, lembram? Foi o primeiro livro que a gente conversou sobre ele no Prosa e Verso. Assistam então a reprise deste que foi o primeiro programa de estreia com um assunto muito especial. Bom programa! Universo, planeta Terra, continente americano, América Latina, América do Sul, Brasil, Rio Grande do Sul, Litoral Norte, Imbé. Falo tudo isso porque a literatura é universal e nós estamos estreando o Tendência em Prosa e Verso, o que será universal. E hoje a gente estreia falando sobre o livro Terno de Reis em Discurso, Vozes da Tradição. Uma tradição trazida de além mares pelos portugueses açorianos e que tem uma atuação muito forte aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. E hoje a gente conversa com a pesquisadora, escritora Cristina Maria de Oliveira, com quem eu tenho este livro em coautoria. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bem? É um prazer podermos falar sobre o Terno de Reis em Discurso, Vozes da Tradição. A tradição é a marca maior da nossa cultura, porque vai passando de geração em geração, e aqui temos uma prova disso, um jovem interessado também em fazer pesquisa. Pesquisamos durante 2 anos sobre o Terno de Reis aqui no litoral norte. Como disse o Gabriel, uma tradição trazida pelos açorianos. No entanto, os açorianos já trouxeram de longa data, muito antes de Portugal existir, do Antigo Oriente, existiam as terras onde os magos se reuniam e em busca de uma solução para a paz das suas clãs, das suas terras, dos seus povos, seguiram uma estrela, a estrela guia. Pois é, e a gente faz este primeiro programa, Tendência em Prosa e Verso, já especial. Estreamos este programa falando sobre o Terno de Reis, porque agora, no próximo dia 6 de janeiro, a gente comemora o Dia dos Santos Reis. Tim Maia cantava, que dizia: hoje é o dia dos Santos Reis, anda meio esquecido, mas é o dia da festa dos Santos Reis. E a nossa pesquisa, então, partiu justamente disso, anda meio esquecido, como disse o Tim na canção, e a gente sabia que aqui no litoral norte, apesar de ser forte esta tradição, ela estava se perdendo no tempo, porque o Terno de Reis é reconhecido pela Unesco como um patrimônio cultural imaterial sustentável, não é? Porque se dá através da sustentação das pessoas. E essa tradição vinha se perdendo e nós então fizemos um registro documental desta tradição aqui no livro. Conta um pouquinho pra gente. O nosso objetivo era deixar registrado o discurso sobre as cantorias, analisar um pouco dessas cantorias que contam a mais antiga lenda da humanidade. Não existe outra lenda que durante tantos anos se passou por tantos povos e ainda conta a mesma história. A história de uma estrela que guiou um grupo de pessoas e que chegaram a um lugar onde, pela tradição sabemos, foi o nascimento de Jesus, na gruta de Jesus em Belém. Bom, tínhamos que colocar um pouco da história, além da história que
tem capítulos aqui no livro. Além da história, tínhamos que colocar também quem é que aqui no litoral está cantando essa tradição. Cantando porque é contada a história através do canto do Terno de Reis. E aí selecionamos, por convite aleatório, grupos de ternos de Santo Antônio, a família Machado Ramos, com o mestre Odilon Ramos. Aqui de Tramandaí, o grupo Estrela do Mar, o mestre Mário Tressoldi. O grupo de Osório, Santa Luzia, entre os 7 grupos lá existentes, com o Mário Tressoldi. E lá de Capivari, junto com Palmares, hoje, onde os integrantes ensaiam daí, treinam em Palmares, o grupo dos Fabrícios, um dos mais antigos, com o mestre Seu Breno. É verdade, a gente falou que a tradição é bastante viva e ativa aqui no Litoral Norte, e este grupo, os Fabrícios, é um dos mais antigos, tem mais de 80 anos de atuação cultivando esta tradição. Para quem não sabe, o livro surgiu de uma pesquisa feita pelo Centro Universitário Cenecista de Osório, a Unicenec, através do grupo de pesquisa Discurso e Cultura. Nós estamos aqui com as camisetas. Então a gente fez esta pesquisa, linkando ela também ao curso de letras, ao qual nós pertencemos como professora e como acadêmico. Então a gente resolveu trabalhar um pouco em cima deste discurso, desta história. Em cima disso, a gente pesquisou as regularidades e as dispersões. Uma linguagem mais técnica para dizer, então, o que é que se mantém na tradição por todos esses anos e o que vem mudando, o que vem sendo adaptado para que a tradição também possa ser inserida nos dias atuais. O que mudou e por que mudou? Considerando a contemporaneidade, os novos estilos de música, os novos jeitos de apresentar cantigas e canções, foi necessário que o poder público dos municípios abarcassem, né? Fizessem uma cobertura destes grupos para que a população como um todo aprendesse, conhecesse. Então, em cada um dos municípios tem alguns retomando de tempos antigos, como é o caso de Osório, que já teve lá na década de 60, fazem encontros regionais ou encontros municipais, enfim, fazem um festejo público aberto no dia 6 de janeiro, que é o dia consagrado dentro do calendário cristão aos reis, né, aos reis magos. E neste encontro, então, são convidados os grupos que, desde 6 de dezembro, começam até 6 de janeiro, começam as suas cantorias de casa em casa e que, então, encerram as festividades de Natal no dia 6 de janeiro, num grande show público, apresentando o festejo do Terno de Reis de cada região. Dentre estas manifestações e estas dispersões, a tradição precisou fazer as suas adaptações para se manter nos dias atuais sendo atrativa ao público. Antigamente, era comum que os grupos de terno visitassem as cidades, as casas, e depois, então, fizessem as suas apresentações de surpresa pela madrugada. Hoje em dia, as apresentações ainda são nas casas, mas com menor frequência. O que está passando a ser feito agora, na contemporaneidade, é com que os grupos de ternos de reis se apresentem em locais públicos, em praças, em largos, não é mesmo? Assim, com maiores shows e até fazendo na própria cantoria a incrementação cênica, não é mesmo? Também mesclando a cantoria com as artes cênicas, algumas interpretações, para que ela possa ficar aí mais atrativa ao público, porque o Terno de Reis tem uma toada que talvez não seja tão acessível, não é mesmo? Ao gosto comercial, digamos assim, mas ao gosto da tradição e dos costumes, ela cativa ainda muita gente. Mas a gente continua esse papo
no próximo bloco. Voltamos então para o segundo bloco do nosso primeiro programa Tendência em Prosa e Verso, hoje aqui com a professora, escritora, pesquisadora Cristina Maria de Oliveira, falando sobre Terno de Reis em Discurso, Vozes da Tradição. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a tradição aqui no Litoral Norte e sobre como ela é comum e forte aqui ainda em atuação. Agora então a gente fala sobre um outro lado. O Terno de Reis é uma tradição profano-religiosa. Explica pra gente, professora. Profano por quê? A Igreja Católica Cristã se apropriou desta história do terno muitos anos depois dela já ter existência. Então, ela não é de origem religiosa. Ela contempla, como havia rapidamente comentado antes, um grupo de líderes das suas clãs na antiga terra de Shir, no Extremo Oriente, que se reuniam em busca de soluções para a paz, para o progresso das suas clãs. Estes grupos, sem nenhum vínculo religioso, foram caminhando e foram em busca de encontro de outros líderes de outras clãs. Como eram guiados por seus conhecimentos astrológicos, mesmo que construídos por eles, eram chamados de magos, não eram reis. E também não se sabe pela história quantos e de quantas partes do mundo de então povoado vieram. Para se encontrarem em região onde já havia o reinado, onde já havia nascido o rei Salvador, conforme a história depois nos conta. Tá? Essa tradição de não pertencer a igrejas, de não serem grupos religiosos, é a mesma ainda hoje dos grupos de ternos. São grupos de amigos, são grupos de famílias que passaram de pais para filhos, de avós, pais, netos, né? Que se reúnem em suas casas, ensaiam as cantorias e vão em casas de famílias levando essa mensagem de fé e de união, sem nenhum vínculo religioso. É claro que eles referem, e nas entrevistas, né, Gabriela, a gente viu isso com os mestres, que também está relatado aqui no livro, eles referem que aprenderam a história do nascimento de Jesus com seus pais e na igreja, quando iam à igreja, porque a tradição dos açorianos é uma tradição cristã católica, né? Mas na própria Bíblia tem apenas uma referência em São Mateus, no Evangelho de São Mateus, apenas uma que fala dos reis, né? Dos magos. Em nenhuma outra parte tem essa referência. Então, uma história contada pela história, foi achada essa lenda, né? Por antropólogos que foram buscando a história da humanidade e encontraram na Biblioteca do Vaticano, dentro de ânforas antigas onde eram guardados os pergaminhos, de uma história que nem fez parte da história da Bíblia. Foi uma história escrita ali, o primeiro registro manuscrito que conta dos reis e que está hoje lá na Biblioteca do Vaticano à disposição para quem quiser pesquisar, que conta esta caminhada que é repetida hoje pelos nossos grupos de ternos, né? Uma caminhada que eles representam, então, os nossos magos de hoje, né? E vão cantando de casa em casa ou para a população na praça a história que é dividida em 3 partes. Lembra das 3 partes de um terno? Pois é, mas antes de falar das 3 partes do terno, vale também dizer de um detalhe que é pouco comentado. Os reis magos, Gaspar, Baltazar e Melchior, não eram reis, eles eram apenas líderes dos seus vilarejos, líderes dos seus povos, né? Então também tem um pouco dessa história por trás do Terno de Reis, pouco contada pelo Vaticano, digamos assim, né? Pela religiosidade, até porque o que está lá, será que não tem veneno na página quando se lia, não é mesmo?
né? Mas então eles não eram reis, eles eram cidadãos, líderes de seus clãs, de suas comunidades, que seguiram a estrela para buscar Jesus. Além disso, então, né, voltando, o Terno de Reis então consiste em 3 etapas: a anunciação de Jesus, depois a peregrinação de José e Maria e, por fim, o nascimento do menino Jesus, o nascimento do menino estrela, podemos assim dizer, porque é ele quem acabou por guiar também e iluminar até hoje esta tradição. Então, Jesus é a estrela da humanidade. Como eram observadores, os magos observadores do céu, do firmamento, seus estudos astrológicos mostraram o aparecimento na época de uma nova estrela. E aí a lenda conta que ela teria o formato de uma criança. Então seguiram essa estrela até considerarem que ela parou, e quando parou, então estaria sobre Belém, na manjedoura onde Maria, José e o Jesus, então Salvador, havia nascido. Na última parte das cantorias, eles anunciam, os nossos cantadores de terno, anunciam a chegada dos magos e o agradecimento ao Pai Criador de ter mandado o Salvador para a humanidade. Então, uma mensagem de paz, uma mensagem que não é anacrônica, é uma mensagem que não tem nacionalidade, que é cantada em muitas terras e que chegou aqui no litoral norte através dos açorianos, que por sua vez foram se instalando aqui pelo grupo de tropeiros, isso lá nos anos 1600 e pouco, 1700 e pouco, onde não tinha ainda essa divisão geográfica aqui dos municípios que temos hoje aqui no litoral norte, e havia o lugarejo então chamado Conceição do Arroio, que hoje é Osório e que abrangia então toda essa região, e aqui até em Costa da Serra, não é? Onde alguns portugueses se instalaram, vindo com os tropeiros que iam até Bom Jesus, por este trilho que vinha desde Viamão, Rio Pardo, trazendo mercadoria, mas que aos poucos foram também ficando, morando por aí, e outros subiram a serra, indo até Bom Jesus. Eles cantavam, eles faziam tudo que os portugueses haviam, nas suas terras, lá em Portugal, nas Ilhas dos Açores, que são os que vieram para cá, comemoravam, então continuaram as suas comemorações. Temos o registro no livro Vila da Serra, que é do historiador Antônio Stencil, que data o primeiro registro de um terno de reis de 1864, aqui no litoral norte, então em Conceição do Arroio, onde hoje é o município de Osório. Então seria o primeiro grupo de ternos de reis registrado, porque provavelmente tinham outros que ninguém escreveu. Então de 1864 temos uma letra de terno com esta data registrada no livro Vila da Serra do Stencil. É verdade, então a gente vê aí 1864, primeiro registro de um terno de reis, e a pesquisa Terno de Reis em Discurso, Vozes da Tradição, veio justamente fazer isso, resgatar esta tradição e trazer mais um documento, não é? Para que servisse também de apoio para que professores, alunos, pesquisadores pudessem também tomar ciência desta tradição e passá-la adiante. Além do livro, nós fizemos também um DVD. O livro acompanha um DVD que traz a entrevista de mestres, de cantadores, de pessoas com influência na comunidade cultural aqui da região, falando sobre esta tradição. Se alguém quiser e tiver interesse no livro, como é que faz? Entra em contato com a gente? Pode entrar em contato com a produção do programa, que fazemos o direcionamento, além de livrarias locais aí também terem à disposição. E nas próximas feiras do livro. A gente vai chegando ao final deste nosso primeiro Tendência em Prosa e Verso, e eu faço uma pequena homenagem, dedicando este programa ao mestre do grupo Terno de Reis, Estrela do Mar, Mário Tressoldi, que é um dos
percursores da tradição aqui no Litoral Norte. O seu grupo influenciou também outros grupos da região e o seu Mário foi também peça fundamental na elaboração deste livro e do DVD. Então, a ele, a Mário Tressoldi, o programa de hoje. Muito obrigado. Professora Cristina, suas considerações. Ao Mário Tressoldi, representando os demais mestres que cooperaram na pesquisa, e a todos os outros grupos que não estão diretamente falando aqui, mas foram citados e foram de alguma forma entrevistados, o nosso apoio e a nossa vontade de que passem adiante, que continuem este programa de Terno de Reis para que as novas gerações avaliem e preservem este valor. Este foi o Tendência em Prosa e Verso desta semana. Até a próxima!